1 João 3,4 nos diz o quê? O texto lido dessa noite. 1 João 3,4. Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre pecado. Eu acho que quanto mais um pastor fala sobre pecado na igreja, mais a igreja vai procurar se santificar diante de Deus. Irmãos, de acordo com essa leitura que nós fizemos aqui, o texto diz que o pecado é uma rebeldia contra Deus, é uma transgressão da lei de Deus. Essa novela que está surgindo agora na Globo, chamada Babilônia, essa palavra Babilônia representa meretriz, que também representa violência, tudo aquilo que é injusto, que representa também prostituição. O capítulo 17 e 18 de Apocalipse vai fazer uma comparação entre a Babilônia, que representa a meretriz, e a igreja verdadeira, que representa uma virgem pura. Pura. Então, a igreja verdadeira é uma virgem, que ela é pura. Ela é santa, ela é imaculada. Ela não tem pecado, porque o pecado dela, Cristo a retirou na cruz. E essa igreja verdadeira, essa virgem pura, ela vai se manter pura. Até a vinda do seu noivo, até o dia do seu casamento, ela vai se manter pura. Essa Babilônia também, como diz aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, de acordo com Apocalipse 17 e 18, diz que a Babilônia é a cidade do pecado. E esses dois capítulos vai contrastar com a cidade de Deus. E a cidade de Deus é a cidade santa. É a Nova Jerusalém. Enquanto a Babilônia é a cidade do pecado, onde impera o pecado, a cidade de Deus, o pecado lá nem chega perto, nem entra lá. Então, se nós queremos ir para fazer parte da igreja verdadeira, e se nós queremos ir para a Nova Jerusalém, nós temos que ser essa virgem pura e nós temos que nos manter santos. Porque senão, no dia do juízo, você fica de fora. O livro do Apocalipse diz que, isso é muito polêmico, não temos como afirmar isso aqui, mas diz que no final dos tempos, aqueles que pertencerão ao diabo e ao inferno receberão um sinal na testa e um sinal na mão direita, né? Na mão direita, que vai ter o número 666. Alguns dizem que isso será um chip, que será implantado na testa ou na mão direita. Bom, eu não acredito nisso. Eu não sou adepto dessa teologia. Não dessa. Eu sei que é polêmico, eu vou dizer. E não vou aqui afirmar, porque o livro do Apocalipse é um mistério. Mas eu acredito que essa marca na testa e na mão simboliza uma outra coisa. Esse símbolo do diabo na testa simboliza uma mente dominada pelo pecado, ao meu ver. E essa marca na mão simboliza as atitudes, os atos pecaminosos dominados por Satanás, pelo diabo. Pelo diabo. E nós podemos ver isso hoje bem claramente, irmãos, onde muitos que se dizem cristãos, né? Que se dizem cristãos, estão com suas mentes completamente dominadas pelas coisas do mundo. Do mundo. São cristãos que acordam e não pensam mais em Deus. Não tem mais uma mente dominada pelas coisas espirituais. Não tem mais uma mente dominada pelas coisas da palavra de Deus. São pessoas que estão com a mente mais preocupada com trabalho, com dinheiro, com saúde. Eu não estou nem falando das coisas que são pecado. Eu estou falando das coisas boas que vai deixar muita gente do lado de fora do céu. Como está escrito na palavra de Deus, que na época de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não há pecado em nada disso aqui. Agora, por que essas pessoas na época de Noé foram para o inferno, foram destruídas? Por quê? Porque elas não se ocuparam com as coisas de Deus. Elas ocuparam a sua mente com as suas coisas, mas não com as coisas de Deus. Hoje em dia nós vemos pessoas que trabalham mais para si mesmo do que para Deus.
São pessoas que trabalham muito, trabalham dia de domingo, trabalham à noite. Não se preocupam mais com a obra de Deus. Ou seja, as suas obras estão sendo dominadas por esse sistema do mundo. Sistema do mundo. Eu sei que isso é polêmico, meus irmãos, mas para mim isso é a verdade. É a pura verdade. Quando nós vamos observar homens na Bíblia que se converteram de fato, depois da sua conversão, eles se dedicaram a vida deles inteira para pensar nas coisas de Deus e para trabalhar na obra de Deus. Com isso, não estou querendo dizer que você não deve trabalhar, fazer um trabalho secular. Tem pessoas aqui na igreja que têm seu trabalho secular, mas não são dominados pelo seu trabalho secular. São pessoas que, mesmo trabalhando, estão ali com a sua mente ligada em Deus. São pessoas que, se abrir uma porta de emprego para trabalhar durante a noite, se recusam. Aqui na igreja tem pessoas assim, que se recusam a trabalhar à noite, porque se trabalhar à noite, o trabalho da noite vai tirá-lo da igreja. Vai tirá-lo de estar aqui no meio da comunhão com os irmãos. Vai tirá-lo de um momento de estarmos aqui adorando a Deus junto com a congregação. O livro de Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar. Por que o autor dos Hebreus estava falando sobre isso? Porque muitos naquela época estavam deixando de congregar. Agora, como é que ele sabia? Como é que ele sabia quem estava vindo para a igreja e quem não estava vindo para a igreja? Como que ele sabia? Como? Isso me leva a entender que o autor dos Hebreus, ele sabia exatamente quem eram os membros da igreja, ele tinha uma lista dos membros da igreja, e ele sabia exatamente quem estava vindo para a igreja e quem não estava vindo para a igreja. Por isso que ele escreve que nós não devemos deixar de congregar. E como eu disse, nós vamos falar sobre o pecado. E como está escrito em 1 João 3,4, diz que pecado é uma rebeldia contra o próprio Deus. 1 João 3,8, no versículo 8, nesse mesmo capítulo, nos vai falar mais alguma coisa sobre o pecado. E nos diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Irmãos, essa versão que eu li aqui agora com vocês, não é uma versão que eu gosto muito dela, porque a versão que eu estou lendo aqui, versículo 8, diz o seguinte: quem comete pecado é do diabo. Então até mesmo os cristãos são do diabo, porque até mesmo os cristãos cometem pecado. Mas existe uma outra versão que é mais fiel ao original, que diz o seguinte, eu não sei se essa é a sua versão, uma versão melhor, uma versão que é mais fiel aos originais, que diz assim: quem pratica o pecado é do diabo. Amém? Tem alguma versão que está escrito assim? Quem pratica o pecado é do diabo? Eu vi algumas cabecinhas balançando aí. Eu acho que isso é assim, não é? Então, essa é a versão correta. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o cristão, nós, eu não estou vendo nenhum visitante aqui, nem acho que tem um ou dois aqui. Mas nós cristãos, nós pecamos, mas nós não vivemos na prática do pecado. Nós não somos escravos do pecado. Cristo nos libertou do pecado, mas nós ainda temos a possibilidade de pecar, não como prática, mas como um acidente na nossa vida. Mas a Bíblia está dizendo aqui que quem comete ou quem pratica pecado é do diabo. Mas há uma grande possibilidade, sim, de ter um cristão aqui que vive na iniquidade, que vive uma prática de pecado. Uma prática de pecado. Por exemplo, a Bíblia diz que deixar de fazer o bem é pecado. Agora eu te pergunto, há quanto tempo você está nessa prática? Deixando de fazer o bem. Deixando de fazer o bem. Deixar de fazer o bem é pecado. É pecado de Deus. E se nós estamos nessa prática o tempo todo, e nós não mudamos isso, isso significa que nós estamos em iniquidade. Isso significa que você que está nessa prática toda, você está na iniquidade. E a Bíblia diz que aquele que está na iniquidade é do diabo. É do diabo. Eu não sou Deus, eu não tenho como saber o que você faz 24 horas da sua vida. Eu não tenho como saber o que você faz dentro da sua casa. Eu não tenho como saber, mas Deus sabe. Deus sabe das suas atitudes dentro de sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Deus sabe. Deus sabe das suas atitudes com a sociedade em si. Deus sabe.
Um dia desse eu vi uma irmã aqui da igreja tratar uma pessoa com tanta grosseria, que eu fiquei assim, meu Deus. E é uma pessoa que há tempos é assim. Há tempos, há anos. Eu já tenho 5 anos aqui em Birataia. 5 anos pastoreando essa igreja. E essa pessoa, desde que eu conheci, é assim. Ríspida, ignorante. Nos 5 anos. Diante de Deus, isso é uma prática de pecado. Essa irmã ainda não se sujeitou à palavra de Deus. Então, existem outras práticas, talvez, que alguém aqui pratica ainda. Que é uma coisa habitual. Uma coisa que está o tempo todo praticando, uma coisa que está o tempo todo fazendo. E não querem renunciar. Veja o que diz as Escrituras. Quem pratica pecado é do diabo. Então, cuidado, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Amém? O pecado, de acordo com a Bíblia, também é descrito como uma coisa que vem do coração. A Bíblia diz que o coração do homem é cheio de pecado. A Bíblia diz que o coração humano é maligno, é maldoso, é mau. A Bíblia diz que tudo que o coração humano produz é maldade. É maldade. Qualquer coisa boa que um ser humano na terra venha praticar, ele pratica aquela ação boa por causa da graça comum de Deus. O que vem a ser graça comum de Deus? Se você está indo para os pequenos grupos, se você vem para a escola bíblica dominical, e se você acompanha os cultos de terça e quinta-feira, você saberia o que é graça comum, e você saberia outras coisas também que você não sabe porque você não veio. Mas eu vou ter misericórdia de você nessa noite, eu vou dizer para você o que é graça comum. Graça comum é a bondade de Deus sendo derramada sobre todos os homens na face da terra. Exemplo, quando Deus manda chuva sobre só os cristãos? Não, Ele manda chuva sobre os cristãos e sobre os ímpios. Quando Deus manda o sol só para os cristãos? Não, Ele manda o sol sobre os cristãos e também sobre os ímpios. Isso é graça comum de Deus. A graça especial é uma outra graça. É aquela graça de Deus, onde nós conquistamos essa graça de Deus através da morte de Cristo na cruz. Onde os nossos pecados são cancelados ali na cruz. Então, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, Deus, pela sua graça especial, Ele nos salva. Ele nos salva. Dessas duas graças, a comum e a especial, a única que possui salvação é a graça especial. Não a graça comum. Não a graça comum. Então, querido, é por isso que o coração dos homens, tudo que ele pensa, tudo que ele faz, tudo que ele vem a raciocinar, é maldoso. Ele só pode fazer alguma ação boa através da graça comum de Deus. Através da graça comum de Deus. A Bíblia descreve também o pecado como obras das trevas, como obras mortas, como coisas que são abomináveis, que Deus odeia. Deus odeia. Deus odeia. A Bíblia diz, irmãos, que todos os homens foram concebidos e nasceram em pecado. Nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 15, versículo 14 e 16. Que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que Deus não confia nos seus santos, e nem o céu é puro aos seus olhos. Quanto menos o homem abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Irmãos, veja bem. Olha, Deus é tão santo, mas tão santo, que a nossa natureza pecaminosa não consegue compreender. É por isso que muitos de nós aqui não temem a Deus, como deveria. Não temem a Deus. E não temem a Deus por quê? Porque não fazem ideia do quanto Deus é santo. Não fazem ideia. Não fazem ideia. Veja aqui uma prova de quanto Deus é santo. O versículo 15 diz que até o céu, não é isso? Eis que Deus não confia nos seus santos, e nem o céu é puro aos seus olhos. Nem o céu é puro para Deus, nem mesmo o céu. Em outros versículos do livro de Jó, você vai ver que Jó vai dizer que nem os planetas, nem as estrelas, nem o universo é puro aos olhos de Deus.
Agora eu te pergunto, se as estrelas, se elas não são puras aos olhos de Deus, e você? Se o universo, se o céu não é puro aos olhos de Deus, imagine você com as suas atitudes depravadas, pecaminosas, com seus pensamentos impuros. Você sabe o que eu estou falando? Imagine você, imagine eu, imagine a mim. Então é por isso que a Bíblia diz que todos os homens foram concebidos e nasceram em pecado. O Salmo 51, versículo 5 fala a mesma coisa, onde Davi vai dizer que ele nasceu em pecado. A Bíblia também vai dizer que o pecado entrou no mundo por Adão, você sabe disso, Gênesis 3, 6 e 7. E 1 Reis 8, 46 vai dizer que ninguém é sem pecado, exatamente ninguém é sem pecado. Nós vamos ler 1 Reis, capítulo 8, verso 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. É isso que o texto está dizendo. Não há homem que não peque. É isso que está escrito. Ninguém é sem pecado. Ninguém. A Bíblia diz também que somente Cristo, somente o Filho de Deus, nunca teve pecado. 2 Coríntios 5, 21. Somente Cristo é sem pecado. Cristo nunca cometeu um pecado em toda a sua vida terrena. Em toda a sua vida terrena. Por sua vez, agora a Bíblia vai dizer para nós em que o pecado resulta. De acordo com Romanos 6, 21, o pecado resulta em vergonha. Em vergonha. O pecado nos envergonha diante daquele que é 3 vezes santo. De acordo com Salmo 38, versículo 3, diz que o pecado também resulta em inquietação. Inquietação. Quando nós sabemos que nós somos pecadores e que estamos em pecado diante de Deus, nós vamos ficar inquietos. Inquietos. Eu sei muito bem o que é isso. Quem aqui já pecou terrivelmente contra Deus sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando? Quem já caiu depois da sua conversão, quem pecou feio depois da sua conversão, sabe o que eu estou dizendo aqui? A pessoa não consegue ficar em paz com Deus. A pessoa não consegue ficar em paz com a igreja. A pessoa fica ali vazia de tudo, não consegue sentir nada, não consegue mais adorar a Deus. Por quê? Porque está em pecado. Está em pecado. A sua consciência o condena e o deixa inquieto. A pessoa nunca fica em paz. Nunca fica em paz. Somente quando o pecado é confessado. Somente quando o pecado é arrependido, é que a pessoa vai encontrar paz. Paz. No livro de Jó, capítulo 20, versículo 11, não precisa abrir, vai nos dizer que o pecado resulta também em enfermidade. Jesus Cristo falou isso também. Que a enfermidade existe porque o pecado existe. Se não houvesse pecado no mundo, não havia doenças, não havia enfermidade. Na verdade, não havia nada de ruim nesse mundo se o pecado não existisse. Então, o pecado resulta em enfermidade. Eu não estou querendo dizer aqui, querido, que você está doente porque você praticou um pecado. Não estou querendo dizer isso. Deus está me castigando por causa do meu pecado. Deus colocou uma doença em mim por causa do meu pecado. Eu pequei, agora ficou doente. Não, querido, eu estou falando do pecado original. Do pecado de Adão. O pecado de Adão trouxe toda a sorte de enfermidade, de doença para esse mundo. Para esse mundo. O pecado também vai resultar até mesmo na maldição. Na maldição do solo. Gênesis 3, 17, 18. Deus amaldiçoou até mesmo a terra, a natureza. A natureza em si, por causa do pecado. O solo foi amaldiçoado por causa do pecado. Veja, como o pecado trouxe desgraça para esse mundo. Como o pecado realmente trouxe miséria para esse mundo. Até mesmo a natureza sofreu com o pecado do homem. Gênesis no capítulo 3, 16, 17 até o 19, e o 19, vai mostrar que toda labuta, não é? Toda labuta
todo sofrimento, toda dor se originaram no pecado. O trabalho, irmãos, não é consequência do pecado, porque Adão já trabalhava antes de pecar. Mas a labuta, a dor, o sofrer para trabalhar, foi por causa do pecado. O trabalho já existia antes dele cair. Já havia. Deus, quando cria Adão, quando ele faz Adão, ele já dá uma ordem para Adão: olha, você vai dominar essa terra aqui. Você vai administrar essa terra aqui. O nome dos animais que colocou foi Adão, não foi nem Deus, foi Adão que colocou o nome dos animais. Então Adão já trabalhava, mas o labutar, o sofrer e a dor no trabalhar se originaram por causa do pecado. A Bíblia vai nos dizer também que o pecado também resulta em morte. Morte. Romanos 6:23, o que está escrito lá? O salário do pecado é a morte. Vamos ler aqui Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. 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 É isso que está escrito aqui. A alma que pecar, morrerá. Então o pecado resulta em morte. E de acordo com 1 Coríntios, capítulo 6, o pecado vai resultar também em uma outra coisa muito terrível. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Você sabe o que é maldizente, não é? Pode falar mal dos outros. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então o pecado resulta em exclusão do céu. O pecado exclui a pessoa do céu. É isso que o texto bíblico nos diz. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Para quem não estuda muito bem a palavra de Deus, quando a Bíblia fala de pessoa justa, fala daquela pessoa certa, correta, não é? Verdadeira. É isso também, não é? Mas quando a Bíblia fala de justo, a Bíblia não fala apenas desse tipo de pessoa. Justo, na linguagem bíblica, é aquela pessoa que reconhece que é falha, que reconhece que é pecadora, reconhece que nasceu em pecado, mas também reconhece que Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz para o justificar. Então essa pessoa, o que faz? Essa pessoa pecadora entrega a vida para Cristo. E quando isso é feito, Deus o declara justo. A pessoa não é justo, não é justa por si mesma, mas Deus o declara como justo por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então, diante de Deus, justos são aqueles que entregaram a vida para Jesus. E por causa dessa entrega, por causa dessa fé em Jesus, a pessoa vai conhecer mais sobre Jesus. E quando ela saber tudo sobre Jesus Cristo, ela vai se apaixonar por esse Jesus a tal modo que vai agora dedicar toda a sua vida para agradar a esse Jesus Cristo, a esse Jesus. Essa semana eu vi uma pessoa dizer que salvação é por obediência. Salvação nunca foi por obediência. Nós não obedecemos a Deus para sermos salvos, meus irmãos, porque isso é impossível para nós. Isso é impossível para nós. Nós obedecemos a Deus porque nós já somos salvos. Não obedecemos para sermos salvos. É pelo fato de nós sermos salvos que nós vamos procurar obedecer a Deus. É por causa que nós somos salvos que nós vamos procurar fazer boas obras. Tem gente que acha que fazer boas obras traz salvação. Fazer boas obras não traz salvação. Nós praticamos boas obras porque já somos salvos.
A Bíblia diz que salvação é por quê, irmãos? Pela fé. Me mostra algum texto bíblico que diz que salvação é pela obediência. Não é. Porque nós não vamos conseguir obedecer a Deus plenamente. Quem conseguiu obedecer a Deus plenamente? Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus cumpriu com a lei. Jesus conseguiu cumprir com a lei do jeito que o próprio Deus a determinou. A exigência, irmão, de Deus, Cristo cumpriu com todas elas. Nós não temos como cumprir. O padrão de justiça de Deus é muito elevado para nós. É muito elevado para nós, irmãos. Só Cristo conseguiu cumprir com aquele padrão de justiça de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Cristo se fez nossa justiça. Cristo é a minha justiça. Então, todo padrão de justiça que Deus exige de mim, Ele achou em Cristo. É por isso que é necessário nós entregarmos a nossa vida para Jesus. E aí, que por conta disso que eu estou falando aqui, quem ensinou isso foi o apóstolo Paulo. Aí teve uma pessoa que na igreja se levantou. Então quer dizer, Paulo, que eu posso então continuar vivendo no pecado, já que Cristo é minha justiça? Aí Paulo vai dizer o quê? É claro que não. Porque se vocês morreram para o pecado, como vocês querem continuar no pecado? Paulo vai mostrar para nós que embora Cristo seja nossa justiça, aqueles que são salvos procurarão viver uma vida agradável a Deus. Procurarão viver uma vida de obediência a Deus. Então, irmãos, como está escrito aqui em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, o pecado exclui a pessoa do céu. A Bíblia vai nos mostrar também que os ímpios, aqueles que não entregaram sua vida para Jesus, que não renunciaram à prática pecaminosa e que ainda vivem na prática do pecado, não é? A Bíblia vai mostrar para nós no livro de João, capítulo 8, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete, mas não é comete, irmãos, está errado. Se a sua versão está comete, essa versão está errada. Está errada. A palavra certa não é cometer, mas praticar. Praticar. Em verdade vos digo que todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Essa é a versão correta. É quem pratica pecado, não que comete. Porque se essa versão estiver correta, cometer pecado, então ninguém será salvo. Nem mesmo nós que entregamos a vida para Cristo, porque ainda nós cometemos pecado. Nós cometemos pecado. Que diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Então, se eu pegar esse texto e jogar aqui, aí estamos todo mundo no inferno aqui. Então é por isso que essa versão, cometer pecado, ela não é correta. Porque todos nós santos, justos, nós temos pecado. Mas nós não praticamos. Ou pelo menos não deveríamos praticar. Cometer, nós vamos cometer. Amém? Vocês estão entendendo? Cometer, nós vamos cometer. Agora, viver ali na prática, na escravidão, não. Aí é outra coisa. É por isso que a Bíblia vai dizer que os ímpios, aqueles que ainda não tiveram encontro real com Cristo, eles são servos do pecado, são escravos do pecado, são dominados pelo pecado. Eles não conseguem sair do pecado, não conseguem. É por isso que vocês vão ver pessoas parando vocês na rua dizendo o seguinte: ô irmão, vá lá em casa, irmão. Fazer o quê? Eu estou com um parente lá em casa, viciado em cachaça. E eu queria que você o ajudasse a libertar da cachaça. Está certo isso? Está certo isso? É libertar da cachaça? O pecado dele é a sua cachaça? O pecado dele é a sua própria natureza. A própria natureza dele é pecaminosa. Não é só a cachaça, mas sua própria natureza. Então nós não vamos lá para livrar ele da cachaça, como aconteceu muito aqui nessa igreja, onde os ímpios vieram para cá e depois que se libertaram de alguma coisa, receberam algum tipo de bênção, esqueceram-se de Deus e voltaram para o mundo.
Ou seja, aquela área da vida deles talvez houve uma melhora, mas existe uma outra área que eles ainda não foram libertos, que é a sua natureza humana, que é cheia de pecado ainda. Então, a igreja não está aqui para libertar a pessoa de drogas, de cachaça, não. A igreja existe na face da terra para libertar essas pessoas de sua natureza pecaminosa, ou seja, da escravidão do pecado. Quando os ímpios compreendem essa verdade, que a igreja existe para esse fim, então, irmão, nós vamos conseguir libertar de verdade e de uma vez por todas aqueles que são viciados em droga, em cachaça, em qualquer tipo de outro vício. Vocês estão entendendo? Amém. No livro de Efésios 2:1, não precisa abrir porque todo mundo aqui já sabe, não é? A Bíblia diz que os ímpios eles estão mortos nos seus pecados, né? Estão mortos. E Efésios 21, 24 vai nos mostrar que os ímpios, eles são culpados em tudo que eles fazem. Em tudo que os ímpios fazem, eles fazem aquilo ali cometendo o pecado. Até mesmo quando eles fazem boas obras. Quando fazem boas obras, eles fazem boas obras com hipocrisia, com egoísmo. Olha para as boas obras praticadas na televisão. Olha para aquilo ali. Olha. Praticam boas obras para todo mundo ver. Aí tem gente que doa cesta básica e fica divulgando. Olha, nós estamos doando cesta básica. Isso é hipocrisia, egoísmo, é vanglória. Estão praticando boas obras para serem vistos e aplaudidos pelos homens. Até quando os ímpios fazem boas obras, eles cometem pecado diante de Deus, meus irmãos. Porque fazem para todo mundo ver. Até mesmo assim. Diante disso, o que a igreja deve fazer, meus irmãos? Diante disso tudo que nós falamos, o que a igreja deve fazer? Veja bem, nós estamos aí vendo a sodomização da cultura. O pecado de moralidade querendo tomar conta da nossa sociedade inteira. Fazer parte da cultura nossa. Aí nós temos agora, como eu falei na introdução, novela Babilônia. Temos aí o filme 50 Tons de Cinza. E nós temos o Big Brother. Hoje, aí, pronto. É isso que o mundo quer. É isso. Hoje mesmo, uma criança estava brincando com meu filho. Uma criança desse tamanhozinho assim, ó. Já com sinais de homossexualidade. Desse tamanhozinho assim, ó. Já dando sinais de homossexualidade. É a sodomização da nossa cultura, irmãos. Isso é o pecado. É o pecado. É o pecado. E a igreja ela deve lutar contra isso. Amém? Nós somos a igreja do Senhor. Diante disso, nós temos uma responsabilidade. Uma grande responsabilidade. O livro de Ezequiel, capítulo 37, vai mostrar para nós o que a igreja deve fazer. Não é o que Cristo deve fazer. Escuta o que eu vou te falar aqui agora aqui. A responsabilidade é nossa. Nossa. Totalmente nossa. Da igreja. Da igreja. Os anjos não virão aqui pregar o evangelho. Não virão aqui pregar o evangelho. Cristo também não. Deus também não. Nem o Espírito Santo. A responsabilidade Deus deixou na mão da sua igreja. Nós somos a igreja. Agora mesmo, ontem eu recebi um e-mail da nossa instituição missionária, a MISPA. A MISPA. A MISPA mandou um e-mail para mim e para todo mundo no Facebook, para todo mundo que pudesse ver aquilo ali. E qual foi o convite que a nossa MISPA fez? Estamos precisando de obreiros para o Guiné-Bissau e outro país aí. Os voluntários, por favor, né? Se inscrevam aqui. Irmãos, eu falei, vai chover missionário agora aí. Vai chover. Quando eu entrei lá, irmão, para ver quantas pessoas tinha escrito, né, ali, só 3 pessoas. Nós temos aqui a nossa igreja, nossa pequena igreja aqui, na cidade chamada Divisópolis, na divisa da Bahia com Minas Gerais. Um lugar difícil, sertão. É tão difícil chegar lá, irmãos, que um carro, quando vai para aquele lugar, eles atolam, não é por causa da chuva, eles atolam por causa de tanta poeira, tanto pó que tem. Não há um pastor querendo ir para lá. Porque o lugar é pequeno, pobre.
E é por isso que o pecado está dominando aquela cidadezinha lá. Mas veja qual é a responsabilidade da igreja. Minha e sua, viu? Minha e sua. Não vem dizer que é responsabilidade só minha, não. O chamado de evangelização não é só para quem é pastor e presbítero. O chamado para a evangelização é para toda a igreja. Toda a igreja, toda a igreja. Vamos ler. Ezequiel, capítulo 33. Cadê você, Ezequiel? Ezequiel 33, versículo 7 até o 9. Ezequiel 33, 7 ao 9. Veja qual é a minha e a tua responsabilidade. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhes aviso. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas, olha aqui agora, irmãos, atenção, por favor. Mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma. O que é que o texto bíblico está dizendo aqui? Deus já deu a palavra, amém? O evangelho. Não é essas palavras de motivação não, viu, irmãos? Eu perdi um amigo agora no WhatsApp. Um amigo de infância. Porque ele ficou mandando só mensagem de autoajuda para mim, mensagem de autoajuda, e eu não querendo comentar aquilo ali. No dia que eu resolvi comentar, ensinar para ele, que em vez de ele estar enviando mensagens motivacionais, mensagem de autoajuda, que ele enviasse mensagem da cruz, falando de Jesus, falando do evangelho. Você sabe o que ele disse para mim? Foi nesse dia que eu vim entender realmente aquilo que a Bíblia diz, que aquele que querer viver piedosamente, pregando o evangelho, terão inimigos, dentro da própria casa, dentro da própria família. Não demorou muito não, ele disse para mim, olha, não perca o seu tempo comigo, eu já te excluí, me excluiu do WhatsApp, porque eu disse para ele, que em vez dele trazer mensagens motivacionais, de alta ajuda, ele deveria pregar a cruz, falar de Cristo, falar de Jesus para os seus amigos do WhatsApp. Vai haver uma perseguição no Brasil? Claro que vai vir. E de onde é que vai vir essa perseguição? Do governo? Que nada, vai vir de dentro da própria igreja. Da própria igreja. Um dos homens que mais prega o evangelho nesse país. Só o blog dele tem mais de 7.000 visualizações. Renato Vages. O homem que Deus está levantando nesse país para revitalizar as igrejas, para voltarem a ser igrejas evangélicas, não igrejas judaizantes, não igrejas motivacionais, mas igrejas evangélicas, igrejas que pregam Cristo. Chamaram ele para um debate. Meu irmão, aquilo não foi um debate. Aquilo não foi um debate. Aquilo ali foi como é que posso dizer? Colocar ele numa forca. Botaram 5 pastores, ou foi 4 pastores, para fazer perguntas para ele. E esses 5 pastores não são pregadores do evangelho. Eles não falam de Jesus, não falam de pecado, não falam de salvação, eles falam de autoajuda, motivação. Motivacionais, né? Pregações motivacionais, vitória, cura, bênção e milagre. E eles fizeram de tudo para humilhar Renato Vages. Mas a Bíblia diz, falou isso através da boca de Paulo, que quando nós estivermos em um julgamento, e ali, foi um julgamento ali, o Espírito Santo colocaria a palavra em nossa boca. Deus iluminou Renato Vages, todas as perguntas que fizeram para ele, ele respondeu com a palavra. Com a palavra, meus irmãos. Então, essa é a nossa responsabilidade. Deus nos deu a palavra dele, o evangelho, a mensagem da cruz. E a obrigação nossa, da Igreja Presbiteriana Renovada,
se despertar para essa verdade e ir às ruas, pregar para esse povo aí que o que nós oferecemos para eles não é cura, não é bênção, não é vitória, nem milagre, é salvação da alma, gente. E que eles devem vir à nossa igreja, não porque estão desempregados, não porque estão doentes, não porque estão precisando de uma bênção na família, não. Eles devem vir à nossa igreja porque eles são pecadores. E aqui eles encontrarão a centralidade da necessidade da vida deles, que é Cristo Jesus, o Salvador da alma deles, que é também o nosso Salvador. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Sai dessas 4 paredes aqui. Vai chegar esse momento, viu? Que não teremos mais culto aqui dentro dessa igreja. Talvez 1 ou 2 dias na semana. E o resto na rua. Na rua. Talvez teremos domingo aqui, onde eu vou tirar todo mundo aqui da igreja e colocar vocês na rua. Eu fui pastoreado por bons pastores. Bons pastores. Eu tive excelentes professores. O primeiro, olha só, o primeiro que eu tive. Todos os pastores que eu tive na vida, como meu pai sempre fala, tinha sangue no olho. Os caras eram corajosos, valentes, guerreiros, excelentes pregadores. Um dia nós chegamos na igreja e na hora das apresentações, né? Quem que está nos visitando aqui, por favor, levante a mão. Ninguém levantou a mão. E ele olha e não tinha... Obrigado, querido, você está aqui nessa noite, Deus abençoe. E aí meu pastor perguntou, quem está nos visitando, levanta a mão. Ninguém levantou a mão, ele olhou. Realmente não tem visitante aqui na igreja. O culto aqui acabou. Pega essa caixa de som aqui, o culto vai ser na praça agora. Ele tirou todo mundo do culto, à noite, domingo à noite, e levou todo mundo para a praça. Agora, olha o que eu vi naquele dia. Aqueles crentes que aqui na igreja eram corajosos, aqueles crentes que aqui na igreja gostavam do microfone, quando chegou no meio da praça, o pastor disse, agora filho, toma o microfone e prega. Prego não, pastor. Covarde, religioso. Eu era muito jovem, irmão. Eu era muito jovem ainda. Se ele me desse, talvez eu também recusaria, porque eu ia pregar o quê? Eu estava começando ainda na fé. Mas ele pregou. E naquele dia uma alma se converteu ao Senhor. Você não acha que está muito acomodado, não, irmão? Você não acha não que você está muito acomodado, não? Qual é a nossa responsabilidade? Vamos ler novamente. Versículo 8. Se eu disser ao ímpio, o que Deus fala na palavra acerca dos ímpios? Que se eles não se converterem, eles serão destruídos. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para dissuadir, irmãos, o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Agora da sua mão, eu requererei o sangue dele, da sua mão. Ou seja, o sangue que vai ser derramado daquele ímpio, vai estar na tua mão, meu filho. Sua mão. Aquele ímpio que você não pregou para ele, aquele ímpio que você virou as costas para ele. Eles ouçam ou que deixem de ouvir. Pregue. Que chame você de chato. Que chame você de idiota. Pregue a palavra. Enquanto você tem boca, quem tem boca aqui, irmão? Dá um glória aí. Tem algum mudo aqui nessa noite? Acho que não, né? Eu não sei se alguém viu esse vídeo na internet, porque eu vi. O mudo pregando lá no meio da rua. Como é que prega Nayali? Ele está lá. E ia vir um cara doido lá para cá, um ímpio. O ímpio foi em cima desse mudo. Sai para lá, Satanás, sai para lá, Satanás. O ímpio dizendo que o mudo que estava pregando do jeito dele estava com Satanás. Aí veio um rapaz, né? Para empurrar o ímpio, deixa o mudo. E o camarada continuou abusando do mudo. E o mudo continuou no seu... Sabe o que aconteceu? Veio um camarada de lá para cá, meu irmão. Mas deu no murro, no pé do ouvido do ímpio,
que ele caiu desmaiado no chão e o mudo continuou tururi, taralá, tererê, tururu, pregando o evangelho. Do jeito que ele não sabe falar, irmão. E tu sabe falar e não prega, meu Deus. Teve um caso na Índia, acho que foi na Índia. Na Índia, um leproso se converteu. A lepra já tinha comido ele todo, já tinha comido a mão toda. Essa outra mão só ficou o dedinho, o toco desse dedinho aqui, ó. A língua já tinha comido também, a lepra comeu a língua dele. E aí, ele chegou lá no evento, no meio da rua, onde estava tendo culto, e ele subiu em cima do púlpito, presbítero. Não podia falar porque língua não tinha. Não podia gesticular porque cadê a mão? O mudo pelo menos tinha a mão. Só tinha um toquinho de dedo. E ele pegava esse toquinho de dedo e ficava... Ele falando de Jesus Cristo, com o dedinho dele, com o toquinho de dedo dele. Agora, levanta tua mão aí para o céu. Levanta tua mão. Os 5 dedinhos aí, queridinho. Eu vou falar. Toma vergonha e vai pregar o evangelho. Vai pregar o evangelho. Eu estou prestes a cometer uma loucura, viu? Me segura aí. Hoje Deus falou comigo aqui na hora do louvor. Me deu uma visão. Uma visão. Estou prestes a cometer uma loucura aqui. Uma loucura por Cristo. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Porque não é possível, irmão. Não é possível. Eu vou ler de novo esse negócio aqui. Você vai desobedecer isso aqui, vai? Não, me diga. Vai desobedecer isso aqui, minha irmã? Você ainda vai ficar em casa, sentado lá, numa boia, acomodado. Você ainda vai ter coragem depois de uma leitura dessa? Onde é aí? Versículo 8, né? Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás. E tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma. Quando nós cumprimos com a nossa obrigação, com a nossa responsabilidade, a Bíblia diz que quem vai converter a pessoa do pecado é quem, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus, que irá trabalhar conforme a pregação do Evangelho da igreja. A nossa obrigação é falar, gritando, mansinho, conversando, não importa, não importa. Eu prego desse jeito aqui, meu irmão, não é teatro isso aqui, é meu jeito isso aqui. É claro que você vai ver pessoas pregando na igreja aqui, ali, todo tranquilo, tal, na maior naturalidade, porque é o natural da pessoa. Não importa. Seja natural, seja você mesmo, apenas faça uma coisa. Pregue o Evangelho e o Espírito Santo vai converter. Vai converter, apenas faça isso. Então, diante de todo o pecado que essa humanidade está toda cercada, nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de exortar os ímpios a abandonarem o seu pecado. O nosso grito, o grito da igreja, não é Deus vai melhorar a tua vida, Deus vai te dar vitória. Não, meus irmãos. Esse não deve ser o grito da igreja. O grito da igreja é outro. O grito da igreja é esse: se converta dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados e tenham vida. Esse é o grito da igreja, esse é o clamor da igreja. Esta é a pregação da igreja, meus irmãos. A Bíblia vai nos instruir diante desse pecado, desse mundo que está cada vez mais sendo possuído por essa sodomização. A Bíblia vai nos orientar a orar. Ore. Orar para quê? Para Deus sondar os nossos corações. O Salmo 139, 23, 24 vai falar isso para nós. Que nós devemos sondar os nossos corações. Eu sondar o meu coração. Sondar o meu coração. Para quê? Para quê? Aí o livro de Jó 13, 23 vai dizer o para quê? Para que Deus revele algum pecado em nós. Você sabia que às vezes tem pecado que você pratica que você nem sabe que é pecado diante de Deus? É preciso que o Espírito Santo venha e nos convença desse pecado. Nos convença. Talvez você nem achava, né, que deixar de praticar o bem era pecado. Pois é pecado. É pecado. Deixar de fazer o bem é pecado. Deixar de evangelizar é pecado. Porque evangelizar é um bem que nós fazemos, é uma boa coisa que nós fazemos.
E devemos fazer, meus irmãos. E somente através da palavra de Deus é que Deus vai dar essa revelação para nós. Eu já contei esse caso aqui para você, vou contar de novo. Gálatas 5:19, obras da carne, lembra? Estou eu no congresso da nossa igreja em Mascote. Alguém aqui foi para esse congresso em Mascote? Milhares de pessoas lá, não dá nem para saber, né, se a gente de Birataia lá. Mas com certeza acho que tinha alguém lá, de Birataia. E Gálatas 5:19, a mulher prega uma lista de pecados que tem Gálatas 5:19. Quando ela terminou de fazer a leitura das obras da carne, eu já estava no chão, irmão, comendo poeira. Nesse chão mesmo aí, o culto lá, esse congresso foi no meio da rua. Fizeram um grande barracão, foi uma coisa linda. E eu já estava no chão, comendo terra no chão, porque eu percebi que eu estava em pecado. Porque naquela noite, através da leitura bíblica, a revelação veio de um pecado que eu praticava. E eu nem sabia que aquilo ali era pecado. Inimizade, por exemplo. Inimizade. Falei, meu Deus. Devemos orar, irmãos, para Deus perdoar nossos pecados. Depois que você procurar orar para Deus sondar os nossos corações, para Ele revelar os nossos pecados, o que nós vamos fazer, meus irmãos? O que nós vamos fazer, minha gente? Orar. Deus, me perdoe, Deus. Me perdoe. Salmo 19:13 vai nos orientar a nós nos mantermos longe do pecado. Mateus 6:13 vai nos orientar a nós nos libertarmos do pecado. E Salmo 51, versículo 2, vai nos orientar a sermos limpos do pecado. Se nós fizermos isso, aí, o que a Bíblia vai dizer para nós? Livro de Romanos 6:18, vai dizer que os santos, não é os santos da igreja católica, os santos são aqueles que entregaram a vida para Cristo, serão libertos do pecado. Romanos 6:2-11, vai dizer que os santos estão mortos para o pecado. Amém? Estamos mortos para o pecado. Pecado tipo fofoca, mentira, calúnia, nervosismo, né? Ira. Estamos mortos para esse tipo de pecado e todos os outros. 1 João 3:9 vai dizer que nós não vivemos mais em pecado. E no livro de Jó 34:32 vai nos orientar a tomar uma posição contra o pecado. Tomar uma posição contra o pecado. Tomar uma posição contra. É onde você está numa prática de pecado e você toma a posição de renunciar àquilo ali. Abrir mão daquilo ali. Deixar de praticar aquilo ali. Tomar uma posição. Os santos, irmãos, eles possuem 3 proteções contra o pecado. Somente os santos, viu? 3 proteções, nós vamos ler. Provérbios 16:6. A primeira proteção. A primeira proteção que nós temos contra o pecado está aqui registrado em Provérbios 16:6, que diz o seguinte: pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade, e pelo que? Temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, a primeira proteção que nós temos contra o pecado é o temor ao Senhor. Procure aprender mais sobre Deus. Você quer que o seu temor a Deus cresça, aumente? Irmão, se você quer temer mais a Deus, você deve estudar mais sobre Deus. Conhecer mais os atributos de Deus. Veja a leitura que nós fizemos aqui de Jó. Onde Jó vai nos dizer que até os céus, diante de Deus, é impuro. É impuro. Então, um Deus que considera o céu, estrelas, os astros, impuro para Ele. Imagine eu, imagine você, meus irmãos. Quando você entende que Deus, Ele é santo, santo, santo. Quando você compreende que Deus é autossuficiente, quando você compreende que Deus é todo poderoso, quando você compreende que Deus é o único que pode pegar uma alma e lançá-la no inferno, você vai temer mais esse Deus. Estuda mais sobre Deus, aprenda mais sobre Deus, para que você possa temê-lo. E quanto mais você temer a Deus, mais protegido contra o pecado você será. Porque o temor a Deus vai nos frear, irmãos. Vai nos frear. Quantas vezes na minha juventude, eu não estou jovem ainda, estou um garotão ainda, mas já fui mais jovem ainda.
Eu estava prestes a cometer um pecado, prestes a cometer um pecado. Ali, já na beirada do precipício, pronto para cometer o pecado, mas de repente, na batida do coração, o Espírito Santo trazia o temor a Deus e eu recuava. Eu recusava. Talvez se eu tivesse cometido aquele pecado, talvez se eu entrasse ali, talvez eu não conseguiria sair de lá. Graças a Deus que o Senhor me livrou antes que eu cometesse. Porque Deus nos livra, amém? Mas foi o temor a Deus que me livrou ali. Na morte do meu irmão, você sabe dessa história. Minha família sofreu demais. Meu Deus, até hoje. Minha mãe não é mais a mesma, meu pai não é mais o mesmo. Minha família não é mais a mesma. Depois da morte, a morte é uma coisa terrível, irmão, terrível. Terrível. Só quem tem isso aqui já perdeu um parente muito próximo assim, né? Um pai, uma mãe, um irmão. Sabe o que eu estou falando aqui? Foi terrível. Eu cheguei dentro do bar, no balcão do bar, manda uma cerveja gelada aí, eu quero encher a cara. Eu crente, irmão, pregador, obreiro. Já dirigi a congregação em Itabuna e tudo. Cheguei lá no bar, manda uma cerveja aí que eu quero beber. Eu chorando. Porque eu não conseguia suportar mais aquela dor dentro de mim. Eu queria matar aquela dor. E eu aprendi lá no Mudão que quando a gente estava sofrendo, para a gente aliviar a dor, né? A gente ia lá e bebia. Mas na hora que o cara vai lá no freezer para pegar a cerveja e trazer, irmãos, o Espírito Santo, porque de nós mesmos não tem como, né? Nós aprendemos aqui que é o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo vem e derrama esse temor de Deus sobre nós. Aleluia. E quando eu percebi aquilo ali, irmãos, o temor de Deus falando a batida do meu coração, eu virei as costas, nem dei satisfação para o homem, fui embora dali e fui para casa chorar. Só o temor a Deus, irmãos, pode nos proteger também do pecado, o temor ao Senhor. Quem não teme a Deus vai pecar numa boa. E vai cometer pecado dando até risada. Por quê? Porque não teme a Deus. Não teme a Deus. Segundo lugar, a segunda proteção que temos contra o pecado está registrado em Salmo 119, versículo 11. E você sabe muito bem. Amém? Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra. Aonde, meus irmãos? No meu coração, para não pecar contra ti. Contra ti. É por isso, irmãos, que aqui nós trabalhamos tanto com leitura bíblica. Todos os nossos argumentos têm base bíblica. Nossa escola bíblica dominical, as nossas revistas, a gente tem, nós somos muito exigentes com a nossa revista da escola bíblica dominical. Tem que ser uma coisa bem bíblica mesmo, não é? Os nossos pequenos grupos são todos temas bíblicos. Por quê? Porque a palavra nos protege do pecado, nos guarda. Quanto mais você conhece as Escrituras, quanto mais você conhece a Bíblia, mais protegido contra o pecado você será. Mais protegido. Mais protegido. Irmãos, pega um crente que não lê Bíblia, pega um crente que não gosta de escola bíblica dominical, ele simplesmente não gosta, fica dando a sua desculpinha lá, mas são desculpa mesmo, na verdade não gosta, não é? Gente que não participa de pequeno grupo, gente que não participa dos cultos de terça, de quinta, os nossos cultos de terça e quinta são nessa pegada aqui, meus irmãos. São crentes que facilmente cometem pecados. Pecados. É por isso que a palavra diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A terceira está no versículo 7 até o 9, que diz assim: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Quem é o ajudador? Quem é o ajudador, meus irmãos? O Espírito Santo. Aí Jesus Cristo continua dizendo: mas se eu for, vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a terceira proteção que nós temos contra o pecado é quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus.
Alguns colocam o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia não faz essa separação. Não faz. Algumas pessoas tentam dizer que a obra do Espírito Santo é essa, a de Jesus Cristo é essa, e a do Pai é essa. Isso também não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que as mesmas coisas que o Pai faz, o Filho faz. E as mesmas coisas que o Filho faz, o Espírito Santo também faz. Então, o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Pai é Deus. Não há assim um grauzinho maior, médio e baixo, não há. Não há uma função de Deus diferente da função do Filho, e a função do Filho diferente da função do Espírito. Todos têm a mesma função. Todos têm a mesma função. E uma das funções, tanto do Pai, quanto de Cristo, quanto do Espírito Santo, é nos convencer dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, o que nos protege contra o pecado? O temor do Senhor, a palavra do Senhor e o Espírito Santo do Senhor. Fiquemos em pé em nome de Jesus.